Chega um instante na vida em que tudo parece perder o sentido. O emprego que antes parecia tão relevante agora não passa de uma farsa vazia. Os relacionamentos que traziam alegria se transformam em encenações sem alma, e os objetivos perseguidos com tanto afinco revelam-se arbitrários, sem qualquer profundidade. Você olha ao redor e se pergunta: qual o propósito de tudo isso? Por que estou fazendo o que faço? Por que qualquer coisa importa? Não se trata necessariamente de depressão, embora possa parecer assim para quem observa de fora. É algo bem mais intrigante. É o momento em que você desperta do sonho coletivo, quando enxerga além da ilusão que todos parecem viver. Quando o significado que você tomou emprestado da sociedade começa a se dissolver e você se vê diante da pergunta crua: afinal, qual o sentido? A maioria das pessoas reage a essa sensação de duas maneiras, e nenhuma delas é saudável. A primeira é o desespero. Elas sentem o vazio e correm para fugir dele, buscando distrações, inventando novos propósitos, mergulhando no trabalho, nos relacionamentos, em causas ou vícios. Qualquer coisa para não encarar a incômoda verdade de que nada parece ter importância. A segunda reação é a rendição. Elas aceitam a falta de sentido como uma verdade definitiva e afundam em um niilismo paralisante. Se nada importa, por que fazer qualquer coisa? Por que levantar da cama? Por que viver? Mas existe uma terceira possibilidade, uma resposta que pode ser revolucionária. E se a sensação de que tudo é vazio não for um problema a ser resolvido, mas uma porta a ser atravessada? E se, em vez de ser o fim do significado, for o começo de um significado muito mais profundo? Deixe-me explicar. Quando você sente que nada faz sentido, o que realmente está percebendo é que todos os significados que guiaram sua vida até aqui são inventados. São histórias que os seres humanos criaram para dar ordem ao caos da existência. Não há nada de errado com histórias, mas quando você entende que são apenas isso, histórias, algo fundamental acontece. Você enxerga além do jogo, compreende que o significado não é encontrado, é construído. E uma vez que percebe isso, não há como voltar à inocência de acreditar que seu trabalho, seu relacionamento ou suas causas têm um valor absoluto e inquestionável. O feitiço se quebra. No início, isso parece desesperador, porque você perdeu os significados que pegou emprestado. A sociedade disse que sucesso importa, que família importa, que progresso e legado importam, e você acreditou. Fez desses valores seus e estruturou sua vida em torno deles. Mas agora você enxerga que são apenas acordos, narrativas coletivas que decidimos levar a sério. E ao perceber a natureza arbitrária desses significados, eles perdem o poder sobre você. Sim, isso cria um vazio, uma sensação de falta de propósito. Mas esse vazio não é o fim, é o começo. Enquanto você vive de acordo com significados emprestados, não é realmente livre. É como um ator tão identificado com seu papel que esqueceu que está apenas representando. Você leva o roteiro a sério porque acredita que ele é real, que tem um valor absoluto. Mas quando entende que é apenas uma história, de repente tem a liberdade de interpretá-la de outra forma, de escolher um novo papel, ou até de escrever seu próprio roteiro. A sensação de vazio é, na verdade, o reconhecimento da sua liberdade. É o momento em que você percebe que não precisa viver segundo as definições dos outros sobre o que importa. Você pode decidir por si mesmo o que tem valor, o que vale a pena fazer, como quer gastar seu breve tempo neste mundo estranho. Mas aqui é onde a maioria erra. Elas pensam que, como nada tem significado inerente, precisam criar um significado, impor um propósito a um universo sem sentido. Então saem em busca de sua missão, sua paixão, seu chamado. Acham que precisam descobrir para que vieram ao mundo e se dedicar a isso. Mas isso é apenas outra armadilha. É pegar a sensação de vazio e tentar encobri-la com uma nova história, um novo significado, um propósito fabricado. Pode funcionar por um tempo, mas no fundo é só mais um jogo, mais uma forma de fugir da verdade mais profunda. A verdade mais profunda é esta: a vida não precisa de um ponto. A existência não exige justificativa. Você não precisa de uma razão para estar aqui ou de um propósito a cumprir. A pergunta, qual o sentido? Parte de um equívoco da ideia de que deveria existir um sentido, de que o significado é algo que a vida lhe deve. Mas e se a vida não for uma jornada rumo a um objetivo, nem um problema a ser resolvido, nem uma história que precise de um final satisfatório? E se a vida for mais como a música ou a dança? Você não ouve uma sinfonia para chegar ao fim, não dança para chegar a algum lugar. O sentido da música é a própria música. O sentido da dança é o ato de dançar. Não é sobre ir a algum lugar. É sobre estar aqui, plenamente presente em cada instante. Da mesma forma, o sentido da vida é simplesmente viver. É apenas ser.
É a experiência da existência em si, não por algo, não rumo a algo, mas como um fim em si mesma. Este momento, exatamente como ele é o ponto. Esta respiração, esta sensação, este pensamento, esta emoção, é isso. Não há nada mais a alcançar, nada mais a conquistar, nenhum significado superior a descobrir. Quando você realmente entende isso, quando enxerga que a vida não precisa de justificativa, algo extraordinário acontece. A sensação de vazio se transforma em algo completamente diferente. Torna-se leveza, liberdade, uma espécie de brincadeira. Se não há um sentido último, se nada do que você faz tem uma importância cósmica, então você está livre para simplesmente desfrutar do processo de viver, sem o peso de ter que dar significado a tudo. Você pode trabalhar sem precisar que seu emprego seja sua vocação. Pode amar alguém sem esperar que essa pessoa o complete. Pode perseguir objetivos sem a obrigação de alcançá-los. Pode criar coisas sem a necessidade de que sejam importantes. Pode jogar o jogo da vida com toda a intensidade, sabendo que é apenas um jogo. É isso que quero dizer quando falo que a sensação de vazio é uma porta. É a passagem para fora da seriedade, do fardo pesado de tentar fazer sua vida importar, do projeto exaustivo de fabricar significado. Do outro lado dessa porta está uma liberdade que a maioria das pessoas nunca experimenta, a liberdade de viver sem exigir que a vida seja nada além do que ela é. Isso não significa que você se torne passivo ou indiferente, muito pelo contrário. Quando não está mais preso à necessidade de dar sentido a tudo, você se torna mais presente, mais leve, mais capaz de mergulhar na experiência pura da existência. A vida deixa de ser uma obrigação e se transforma em uma oportunidade de simplesmente ser, sem amarras, sem expectativas, sem a pressão de ter que provar algo para si mesmo ou para os outros. E é aí que a verdadeira magia acontece. Tudo que é significativo. Na verdade, você se torna mais livre para se entregar por inteiro à vida. Pode mergulhar em cada atividade com abandono total, não porque elas tenham algum sentido último, mas simplesmente porque estão acontecendo, porque são a forma que a vida assume neste instante. Pense em uma criança brincando. A criança não se preocupa com o significado da brincadeira. Não pergunta qual é o propósito de jogar. Ela está inteiramente absorta no ato de brincar, completamente presente, completamente envolvida, e então a brincadeira termina, e ela passa para outra coisa sem sentir que precisava ter um propósito duradouro ou uma importância eterna. É assim que você pode viver quando atravessa a porta da falta de sentido. Pode se entregar à vida com paixão e intensidade, depois deixar ir e seguir para o próximo momento, o próximo jogo, a próxima experiência. Nada precisa ser permanente. Nada precisa ter um significado definitivo. Tudo pode ser apreciado pelo que é no instante em que acontece. Mas e as grandes questões? E a morte? E o sofrimento? E o fato de que tudo que você faz um dia será esquecido? De que o universo terá fim e nada do que você criou durará para sempre? Isso não torna tudo sem sentido. Só se você acreditar que o propósito da vida é deixar uma marca permanente, criar algo que perdure, ser lembrado. Mas por que isso deveria ser o propósito? O pôr do sol é belo e depois se vai. A flor desabrocha e depois murcha. A onda se ergue e volta a cair no oceano. Nada na natureza temporária dessas coisas as torna menos valiosas, menos belas, menos dignas de serem vividas. Na verdade, é justamente porque são passageiras que se tornam preciosas. Se o pôr do sol durasse para sempre, você ainda pararia para contemplá-lo? Se as flores nunca murchassem, você as valorizaria tanto. A beleza melancólica da vida, sua doçura agridoce, vem do fato de que ela é efêmera, de que cada momento acontece uma única vez, de que tudo está sempre se esvaindo no mesmo instante em que surge. Então, quando tudo parecer sem sentido, quando olhar para sua vida e não encontrar mais o significado que um dia julgou existir, isso não é uma crise. É uma oportunidade. A chance de parar de viver em função de algum ponto imaginário no futuro, uma meta, uma conquista, um legado, e começar a viver pelo simples fato de estar vivo, pela experiência imediata da existência. Mas o que fazer quando tudo parece sem propósito? Você para de perguntar qual é o propósito. Para de tentar justificar sua existência, provar seu valor ou fazer sua vida importar. Simplesmente vive. Respira, come, caminha, fala, trabalha, brinca, ama, cria. Não porque nada disso tenha significado no grande esquema das coisas, mas porque é isso que a vida é. É isso que está acontecendo. É a dança que você está dançando. E nessa entrega, nesse abandono da necessidade de sentido, pode descobrir algo surpreendente. Talvez perceba que a vida se torna mais viva, mais imediata, mais intensa quando você para de tentar fazê-la significar algo.
As cores ficam mais vibrantes quando você não se preocupa com sua importância. A comida tem mais sabor quando você não questiona seu propósito. Os relacionamentos se tornam mais íntimos quando você não os usa para preencher um vazio. A falta de sentido, quando verdadeiramente abraçada, se transforma em uma espécie de liberdade. A liberdade de estar completamente aqui, inteiramente presente, inteiramente envolvido com o que é, sem a camada de significado, sem o peso da importância, sem o fardo do propósito. Deixe-me contar uma história zen que ilustra isso. Um discípulo procura o mestre e diz: Mestre, estudei todas as escrituras, pratiquei todas as técnicas, meditei sobre todos os koans, mas ainda não entendo. Qual é o sentido da vida? O mestre pergunta: Você já tomou seu café da manhã? O discípulo responde que sim. O mestre então diz: Então vá lavar sua tigela. Veja, o discípulo busca um sentido cósmico, um propósito grandioso, mas o mestre aponta para o simples fato de viver, comer o café da manhã, lavar a tigela. Este momento, esta ação, este fato singelo da existência, é isso. Não há mais nada a buscar, nada mais a compreender. Quando tudo parecer sem sentido, é isso que você faz. Toma seu café da manhã, lava sua tigela, faz o que está diante de você, não porque tem algum significado profundo, mas porque é a forma que a vida assume agora. Você está aqui, está vivo, e isso é o que significa estar vivo neste instante. E aos poucos, se você permanecer nisso, se não voltar correndo à busca por sentido ou afundar no desespero, começará a notar algo. A pergunta em si se dissolve. Qual é o sentido? Deixa de ser uma pergunta relevante. É como perguntar qual é o sentido de um pôr do sol, qual é o propósito de uma montanha, o que uma cachoeira significa. Essas perguntas não fazem sentido porque essas coisas não existem para nenhum fim além delas mesmas. Não são meios para um objetivo. São fins em si mesmas. E você também. Você não está aqui para realizar algo, cumprir um propósito ou fazer sua vida significar alguma coisa. Você está aqui porque está aqui. Está vivo porque está vivo. E isso basta. Mais que basta. É tudo. Então, quando tudo parecer sem sentido, célebre. Você enxergou além do jogo. Reconheceu que todos os significados que perseguia não passavam de histórias. E agora está livre. Livre para viver sem o peso de ter que fazer tudo importar. Livre para apreciar o pôr do sol sem precisar que ele lhe ensine uma lição. Livre para amar sem precisar que isso complete. Livre para trabalhar sem precisar que isso defina. Livre para simplesmente estar vivo sem nenhuma razão. Esta é a grande libertação que vem ao atravessar a porta da falta de sentido. Do outro lado, você descobre que a vida nunca foi sobre o sentido. Sempre foi sobre o viver. E o viver, o simples fato de existir, é sua própria recompensa, seu próprio significado, seu próprio sentido.